eu acho interessante que hoje a gente tem literalmente uma pesquisa pela imperfeição para poder saber quando não é IA. Sim, Né? olha. Então, assim, uma das coisas que eu achei interessante, toda vez que vocês falaram, é absurdo, absurdo, absurdo. Então, hoje, o treinamento do ser humano é procure o absurdo, aquilo que realmente não aconteceria. Que literalmente está sendo aquilo que está, como se diz, a nossa referência, né, para poder não, como se diz, cair em fake news. E hoje, né, o pessoal preocupava com fake news há alguns anos, hoje fake news realmente é um problema, né? Realmente é uma situação a ser muito bem ponderada. Por que isso? Que agora a fake news nem sempre vai precisar de algum profissional assim, ou alguém que tenha, né, mais articulação de informações para poder divulgar. Mas hoje sim, a fake news pode ser formada, você tendo uma boa IA, pode ser que às vezes a pessoa vai acenar e vai aparecer um sexto dedo, mas por algum erro de milímetros de segundo. Assim, milímetros. É uma coisa rápida, né? E pouca coisa de 1 milissegundo e alguns milímetros. O dedo anelar, ele dividiu, né, em algum frame mal feito ali. Uhum. Literalmente, um profissional ou alguém que realmente tem hábito de ver esse tipo de situação vai perceber, não. Né, já aumenta de 0 para 1%, 2%, 3% para ser chance de IA. Porém, uma pessoa que muitas das vezes, né, não tem uma visão tão boa, né, às vezes é uma criança, às vezes é um adolescente ainda que... Um idoso. Né, um idoso que não presta tanta atenção. Pronto. Então aí a gente tem um serviço de desinformação com um potencial muito considerável. O mundo vai acabar? Bem, né, se acabar, né, a IA não vai ser tão assim responsável, né? Não? A gente já tem alguns caras de alguns países que eu não vou citar nomes. Não, nem precisa. A gente todo mundo já sabe. Eles já estão se arquitetando para isso. Já estão ali meio que adiantando o serviço. Mas porque eu fico pensando assim, se agora você pode construir. Tem uma banda, gente. Tem um tal de banda que chama The Velvet Sundown, que tá bombando no Spotify. É IA. Gente, IA. pra mim. Ai, você me pergunta, Maria Clara, onde você desenha a linha? Que linha? Não, a linha pra mim, de consumo, de gostar. Ah. Pra mim, tudo precisa de um toque humano. Eu tenho pra mim que o humano tá sempre por trás das coisas. E de fato, às vezes o humano tá por trás, tanto nos vídeos da Marisa Mayô. Não. Nesses casos, né, a gente ainda não tem, mas é o futuro, uma IA que crie por si só, que faça por si só. Mas, isso vai acontecer? Por exemplo, os vídeos do Raoni, eu particularmente, um pouco kakura de internet, cronicamente online, conheço ele da época do Girls in the House, que era um reality show muito tosco. Ótimo. Era meio uma vibe de Sim, ele era criado no The Sims. Era engraçado. Muito engraçado, mas ele era... A premissa era muito próxima da Marisa Mayô. Assim, não é uma coisa... E pra humor, eu acho que isso realmente é uma coisa que às vezes até faz sentido, que é uma descontração, uma coisa mais leve e tal. Leve? Mas, não. Calma, humor. Mas quando a gente fala assim de produção de arte, de produção de coisas... Por exemplo, filmes, tá? O estúdio de Parasita tá produzindo não me engano, eu sei que é um desenho, que é uma história que acompanha um gato, mas que é uma série toda produzida com inteligência artificial. E assim, aí eu fico muito entre nisso, porque pra mim as coisas dependem de um toque humano, assim, a gente tá mas a numa IA realidade... a gente falou isso no programa passado, a gente fica falando da IA, como se a IA é igual a gente fala da mídia, a mídia é uma coisa, uma fumaça, né? É sempre alguma coisa que alguém faz. Uai, o IA, a minha preocupação da IA é quem alimenta a IA, quem está construindo a IA, e que é o mas a gente humano. Justamente, mas quem alimenta a IA é a gente. A gente não. A gente sim. Você não vem me colocar nesse negócio, não. Se você já usou... Mais ou menos. Mas meio nesse tom de, tipo assim, se você já usou um chat GPT da vida, uma coisa desse tipo, você não deixa de estar treinando a inteligência artificial.
Mas as informações que eu pergunto, eu não afirmo nada ali, né? Quando eu uso o ChatGPT, eu uso para fazer pergunta. Mas quando você aprimora ele, por exemplo, quando ele te dá uma resposta, você fala, não, preciso que você me dê uma resposta melhor, essa resposta não tá completa. Você tá ajudando a aprimorar. O Flávio pode confirmar. E aí? Diga. Mesmo ou não? Seguinte, primeira coisa, que você está utilizando é gratuito ou é pago? Gratuito. Então, isso aí, né, o Brasil tem esse, né, tipo assim, se é free, pra que eu vou pagar? Se você não paga por nada, o produto é você. Exatamente. Então é a regra do negócio. Então, se você por um acaso não paga, você concorda, não é que você simplesmente vai receber um serviço com um módulo A, B, C e D desabilitado. Mas o que vai acontecer é que quando você não paga, você tem um carinha que ele deve ter uns 250 anos, obviamente exagerando aqui, mas o tal do termos e condições de uso. Ai, Jesus. Que ninguém nunca lê, a gente então, sempre que pula. Todo mundo tá ali utilizando. Você lê? Tem alguns que eu tenho que ler, porque senão... Porque o preço agora tá começando a ficar caro. Não é o preço que você paga pela solução, mas o preço que você vai pagar. Porque, por exemplo, muito do que está se falando aqui é muito receio de quem? De quem trabalha com elementos que falam de criação, por exemplo, criação de arte, criação de imagem, criação de vídeo, criação de filmes, criação de softwares, criação. Poder de criar algo que dá vida àquilo que não existe. Pronto. Nesse quesito, né, as pessoas, inclusive, faziam fortunas com isso, né? Por exemplo, as músicas, né, as produções giram uma economia monstruosa com relação a isso. Aí, né, inclusive a indústria cinematográfica teve uma greve, né, complicada. Os roteiristas, né? E um dos principais pontos, uma das principais demandas era justamente resguardar os profissionais da IA. Exatamente. E além disso, uma das coisas que era unanimidade, por exemplo, eu sou um artista, nunca que eu vou querer que uma IA faça isso, porque eu envelheço e ela não. Então vai ser uma concorrência desleal. Até o ponto que alguns artistas começaram a falar, eu não penso assim não, né? Já que se me der uma quantia ou por um tempo, pode ser que eu venha concordar. Então a unanimidade já não tá mais. Dinheiro, né? O dinheiro. Exatamente. Mas só que uma coisa que é importante de se saber é que quando se cria algo, a IA ela não chegou absoluta. Simplesmente eu sei tudo, já chegou pronta e tudo mais. Tanto é que já viram que todo mundo fala que ela está evoluindo. A questão de estar evoluindo é igual ao ser humano. Como que o ser humano evolui? Estudando. O que a IA, entre aspas, né, são montes e montes de algoritmos matemáticos, com montes e montes e montes de dados que entram, que é justamente uma das discussões mundiais, o que está alimentando essa IA. Né? Quem concordou com o que na hora que está utilizando essa IA. Tanto é que as nossas redes sociais, né, nós somos um excelente banco de dados, se diga de passagem. Né? Nós alimentamos bem o nosso perfil, clicamos toda hora, curtimos as coisas.